Pronto, voltei agora, vou comentar exercício 8. Esse exercício 8 aqui, ele também está na atividade, né? Aí você teria que calcular, então, você deve calcular a média ponderada e dizer a situação final de cada candidato, tá? A, B, C e D. No caso, eu vou fazer o candidato A, aí vocês observam lá no gabarito, que o 8, tá? Para vocês completarem só, observa aqui, ó, B, C e D. Então, vocês vão fazer só esses três aqui, porque o candidato A, eu vou fazer. Nesse quadrinho aqui, você vai botar a situação final dele, se é aprovado ou reprovado, só isso, tá? Eu vou ler aqui o enunciado primeiro, tá? Então, vamos lá, exercício 8. Então, em um concurso para o cálculo da nota final do candidato... Não, para o cálculo da nota final do candidato, adotam-se pesos nas provas como indicado a seguir. Então, ele faz 3 provas. Prova de redação tem peso 4, matemática peso 3 e conhecimentos gerais tem peso 2. E aí, o candidato A, então, ele obteve 7,5 em redação, 9 em matemática e conhecimentos gerais 6,5. Se não fosse essa história de peso, a média do candidato seria, a média simples seria você então para fazer 7,5 mais 9 mais 6,5, somar tudo isso e dividir por 3. Quando você soma 7,5 com 9, dá 16,5. 16,5 com 6,5 vai dar 23. 23 dividido por 3, então a média dele seria 7,6, tá? Só que no nosso caso não é a média simples. E observem também aí que, se fosse para fazer a média simples, os candidatos C e D, eles estariam empatados, porque eles têm as mesmas notas. 6,5, 10 e 7, e 10, 7 e 6,5. Observem aí, candidato C e D têm as mesmas notas. Mas o resultado pode ser diferente, e eu acho que vai ser diferente por causa do peso. Tá? Agora, o que significa essa história de peso? Tá? Média ponderada, gente, na verdade, ela é ainda a média aritmética. Média então é o quê? É a soma dividido pela quantidade. E onde é que vai ficar isso? Como é que a gente vai obter isso? Lembra aí agora há pouco que eu falei da frequência absoluta? Tá? Pois é, a frequência absoluta lá também é como se fosse o peso. Então, observe aqui, ó. Se a prova de redação tem peso 4, é como se ele tivesse feito 4 provas. Ou seja, a prova de redação ela vale por 4 provas. A prova de matemática tem peso 3, quer dizer que ela vale por 3 provas. É como se ele fez a prova de redação, primeiro, é como se ele tivesse feito só 4 provas. Ele fez matemática, é como se ele tivesse feito 3 provas. Ele fez redação e matemática, então é como se ele tivesse feito até o momento 7 provas. Vai fazer conhecimentos gerais. Tem peso 2, então vale por 2 provas. Ou seja, ao final é como se ele tivesse feito, não 3 provas, é como se ele tivesse feito 9 provas. 4 mais 3 mais 2. 4 mais 3 mais 2. Tá? Então, a história da média. A média não é a soma dividida pela quantidade? Então, você vai somar as notas, tá? E dividir pela quantidade. A quantidade não é mais 3, a quantidade é 9. 4 mais 3 mais 2. Então, quer dizer o quê? Deixa eu colocar. Olha aqui, ó. Esse 7,5 aí, tá? Esse 7,5 aqui, na hora de fazer a soma, é como se ele fosse somado quantas vezes? 4 vezes. Esse 9 aqui, na hora da soma, ele é somado 3 vezes. E esse 6,5 aqui, ele é somado 2 vezes. Tá? Então, para a gente não precisar... Pode passar, Motinha. Para a gente não precisar ter que escrever esses 9 números, né? Somar 9 números, a gente vai usar aquela mesma ideia. Então, vai ficar assim. A média ponderada do candidato A. Olha aqui como é que fica. Esse 7,5 aqui, tá? Ele é somado quantas vezes? 4 vezes. Então,
você não vai precisar escrever esse 7,5 4 vezes. Então, é como se fosse 4 vezes o 7,5, tá? Esse 9 aqui, ele é somado quantas vezes? 3 vezes, que é peso 3. Então, você não precisa colocar o 9 3 vezes. 9, 9, 9. Basta fazer 3 vezes o número, a nota 9. E a outra soma vai ser o conhecimentos gerais, peso 2, a nota dele foi 6,5, tá? 6,5, deixa eu colocar aqui, é a nota. 6,5 seria 2 vezes, então você basta colocar 2 vezes 6,5, tá? O que é que você vai fazer com isso aqui tudo? Você vai somar. Isso aqui já é uma soma, né? É o 7,5 somado 4 vezes. Aqui também já é outra soma. É o 9 somado 3 vezes. E aqui é o 6,5 somado 2 vezes. Então você vai somar. Vamos fazer aqui um pouquinho diferente. Somar, ó. Pronto. E tudo isso dividido pela quantidade de provas. Agora é como se ele tivesse feito 9 provas. Então, tudo isso dividido por 9. Pronto, então vamos lá. A média ponderada dele então vai ser, só para destacar, né? Deixa eu só colocar como eu fazia antes. Esse 9 então aqui a gente obtém como a soma dos pesos, né? Que seria a quantidade de provas. Então vou colocar assim, ó, 4, 3, 2. Tá? Mas ainda continua valendo aquela história. A média é a soma dividida pela quantidade. Então, a média ponderada é ainda a média aritmética. Tá? Então, pronto. Você vai somar aqui. Aqui embaixo a gente já sabe que é 9. Então, vai ficar aqui 9. Aqui vai ser 4 vezes 7,5 é 30. Deixa eu colocar aqui. Ó. Um espaçozinho aqui para mim fazer a conta. É 30 mais 3 vezes 9, 27. E mais 6,5 vezes 2, 2 vezes 6,5 é 13. Opa, 27 mais 13 vai dar 40. 40 mais 30 vai dar 70. Então fica 70 dividido por 9. 70 dividido por 9 não é um número exato. Tá? Então vou fazer aqui rapidinho na calculadora. 70 dividido por 9. 70 dividido por 9. Resultado aqui, ó. 70 dividido por 9, resultado é 7,7. 7,77777. Tá? Ó. 7,7 então seria então a média ponderada do candidato. E qual é a situação final dele? Ele é aprovado ou reprovado? Gente, para ele ser aprovado, a média final dele deve ser igual a... Deixa eu colocar aqui. A média final dele tem que ser 8. Então, a situação do candidato A é reprovado. Tá? Ele não foi aprovado, embora as notas dele sejam todas assim acima de 6, mas para esse concurso a média final tinha que ser 8, tá? E a média ponderada dele foi 7,7. A gente tinha calculado ainda há pouco, não foi? Qual seria a média dele se fosse a média normal? 23 dividido por 3. Pronto, seria 7,6. Na situação de média ponderada, a média dele é até maior, tá? Mas, mesmo assim, a situação dele é que ele ficou reprovado. Então, você basta colocar a situação final dele, que é reprovado, tá? Então, lá no gabaritozinho, você vai colocar, ou você coloca o A de aprovado,
tá? Coloca A de aprovado ou R de reprovado. Somente isso, tá? Até porque se tivesse espaço lá para colocar, colocava os dois, né? Mas aí eu estou pedindo só a situação final, tá? Aqui aprovado e aqui é reprovado. Ok? É isso. Próximo vídeo, eu acho que vai ter. Vai ter. Deixa eu ver se dá tempo. Pronto, eu vou comentar talvez aqui alguma outra questão. Deixa eu olhar aqui. Pronto. Vou só comentar as questões finais, o restante, e comentar. É isso. Finalizar no próximo vídeo. Valeu!